O comportamento organizacional é determinante para o sucesso das empresas. O capital humano, sendo o mais valioso, necessita de uma atenção especial, tanto na sua contratação como na gestão do dia a dia. A formação do pessoal torna-se desta forma pertinente, pois condiciona o alcance dos objetivos e das metas definidas. Foi nesta perspectiva que o Mais Negócios convidou a doutora Tânia Americano, coach e formadora em desenvolvimento de recursos humanos. Caro telespectador, este é o Mais Negócios. Bem-vindo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje temos o prazer de conversar com uma mulher de negócios, com uma formadora de mindset, uma coach, a Tânia Americano. Tânia Americano, seja bem-vinda à Media Mães TV e concretamente ao Mais Negócios. Obrigada, Jaime. Em primeiro lugar, gostava de agradecer pela oportunidade de poder participar mais num dos vossos programas e poder conversar um bocado sobre aquilo que é a minha área. Tânia, além de ser uma profissional, digamos, em formação, é uma mulher de negócios. Quais são os desafios atuais de uma mulher fazer negócios? Como é que está inserida? Como é que se sente? Neste momento, eu acho que nós temos estado a ter vários desafios, muitos desafios, principalmente nesta época de um ano para cá, por causa do Covid. O sentimento e a sensação que eu tenho é que dia após dia as coisas tornam-se cada vez mais... Há mais obstáculos em desenvolver, pelo menos dentro daquilo que é a minha área. A nível de formação, eu tenho tido alguns obstáculos. Isso não implica que a gente pare por aqui. Naturalmente. E que não continuemos a trazer os benefícios e a mostrar os benefícios que esta nossa área de formação poderá trazer para qualquer instituição ou para qualquer indivíduo. Qual é a natureza dos obstáculos? Em concreto? Neste momento, dos maiores obstáculos que eu pessoalmente tenho encontrado é quando nós fazemos a apresentação e desenvolvemos os conteúdos para uma certa entidade, para uma certa empresa. Hoje em dia, os recursos já não são os mesmos que havia anteriormente. Então, houve um certo corte. Obviamente, as empresas querem beneficiar outras áreas ou querem acautelar algumas outras coisas, e então esta área aqui da formação tem sido um bocado cortada. E mesmo a nível individual, a nível do coaching individual, também sentimos, porque nós temos uma logística dentro do nosso dia-a-dia, mas as pessoas também não gastam tanto como gastavam. Quer dizer, as empresas reorientaram os seus orçamentos para áreas produtivas de sobrevivência, sim, sem dúvida. Tendo em conta o nível de incerteza do futuro dos negócios. Sem dúvida, sem dúvida. Escolheu a área de formação, digamos, intelectual, não sei como é que se diz, comportamental dos trabalhadores. De onde veio esta vocação? É formadora, por vocação ou por formação? De onde veio essa iniciativa de escolher formar, digamos, aos outros? Esta iniciativa da área, concretamente da área da formação, surge porque eu fiz gestão integrada de recursos humanos e na altura eu não vivia em Moçambique, estava a viver fora, e eu tinha um diretor que ele picava-me muito e ele dizia-me: tu tens que ir dar formação, tu tens que ir dar formação. E na empresa onde eu trabalhava nós éramos obrigados a ter o CAP, que é o certificado de formação. E eu fui, entre aspas, não foi obrigada, mas ele fez-me uma grande pressão para que eu fosse fazer esta certificação. No entanto, eu vou fazer a certificação na altura na Rumos e passado algum tempo eu volto para Moçambique. Uhum. E quando eu regresso para Moçambique, eu começo a dar formação em Moçambique, numa empresa que é a SDO, pela qual eu tenho muita consideração, muito respeito e cresci imenso e aprendi imenso. Eu tinha o meu currículo no LinkedIn
eles viram o meu currículo e chamaram para eu começar a dar a formação. Ou seja, os meus primeiros passos dentro da formação surgem há 11 anos atrás. Eu assistir primeiro as pessoas a darem informação, a ver como é que se fazia os módulos dos conteúdos, mas também já tinha esta bagagem aqui que era da formação, não é? Que já era certificada. Então, não tive oportunidade na altura, quando estava fora, de ter dado esta formação, e então iniciei a formação em Moçambique, e depois fui um bocado por todo o país e também estive fora da formação. Viveu exatamente em que país? Em Portugal. É o seguinte, o europeu é um tipo de pessoa, o africano é outro tipo, o moçambicano é o terceiro tipo ainda, que deve ser uma coisa diferente até do africano. Como é que consegue desenvolver, digamos, como é que consegue desenvolver modelos de formação, digamos, para um tipo de pessoa? Os modelos, os pacotes, digamos, os materiais que vai usar para a formação, tem alguma interferência, digamos, o tipo de pessoa com quem vai dar formação, ou apenas existe uma regra geral de que as pessoas são as mesmas? Não existe regra geral nenhuma. Nós, quando desenvolvemos algum tipo de formação, a primeira coisa que eu faço é perceber o que é a empresa, quem é a empresa, quais são os valores, qual é a missão e qual é a visão desta empresa. Só assim é que nós poderemos desenvolver algum tipo de conteúdo. Fora esta parte aqui de nós conhecermos a empresa, depois já há um trabalho que é feito internamente, mesmo dentro da própria empresa, que nós fazemos muitas entrevistas também para perceber um bocado das pessoas e como é que nós vamos atuar com determinadas pessoas. Então, a partir deste momento, nós conseguimos moldar o tipo de formação que vamos dar, ajustando a realidade desta empresa. Porque, assim, eu estou a dar hoje uma formação à vossa instituição, eu não poderei pegar na mesma formação e dar a uma outra instituição, até porque os vossos valores, a vossa missão e a vossa visão é completamente diferente. Então, há um trabalho que é feito internamente numa primeira fase para que depois nós possamos fazer esta apresentação a quem de direito e que damos também a oportunidade de ter este feedback da parte da instituição, porque nem sempre a forma como eu vejo é a forma como o Jaime Langa também pode ver, não é? E então, a partir daí, começa a existir um trabalho em conjunto até nós conseguirmos fazer os módulos, que é para depois também podermos dar a formação. Agora, há formações que são genéricas ou que temos que ver de que forma é que nós vamos implementar os conteúdos em função daquilo que é a nossa realidade. E para isso nós temos que nos conhecer, temos que saber onde nos encontramos e que tipo de pessoas com quem é que vamos lidar para poder fazer esta formação. Na formação, os coaches têm umas expressões específicas que nunca traduzem, que é soft skills, que é team building. O que é isso, concretamente? O soft skill é a área comportamental, é a formação na área comportamental, não é? É aquela formação que nós desenvolvemos, a área comportamental dos formandos, neste caso, não é? Isto aqui nós chamamos de soft skill, que tem mesmo a ver com a área comportamental. Depois, o team building. O team building na minha opinião, é uma formação que é dada num espaço aberto, em que nós, através de exercícios, não é, físicos ou através com a maior parte de pessoas, temos algumas dinâmicas para maior coesão do grupo, para que haja maior comunicação, para as pessoas se conhecerem melhor. E a partir daí nós notamos muita diferença, muitas vezes depois de um team building, em ver a coesão do próprio grupo, porque muitas das vezes nós trabalhamos e estamos no nosso dia a dia com pessoas e não conhecemos estas pessoas e nem temos a oportunidade de saber, olha, já me gosta de água fria, de água morna. Ou seja, somos colegas de trabalho, mas se eu conhecer E isso ajuda muito no trabalho, conhecerem-se melhor. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Porquê? Porque isto também, depois, voltamos aqui um bocado
ou viramos um bocado para as atitudes. Eu sei de que forma é que eu vou abordar certos temas ao Jaime e que tipo de atitude eu vou receber. Então, a forma como eu falo com o Jaime, a forma como eu ajo com o meu colega, também vou ter dali um feedback. Então, é importante nós trabalharmos as pessoas para que haja um entrosamento melhor dentro das organizações ou mesmo no seu dia a dia. Porque a formação, quando nós estamos aqui a falar da formação comportamental ou do soft skill, não significa só que seja na área do trabalho. Esta formação é uma formação que nós levamos para a nossa vida pessoal também. Estamos em Moçambique, é uma realidade, digamos, diferente. E a maioria das empresas moçambicanas geralmente não priorizam esta componente, que não é uma componente que traz, digamos, que produtiva de forma imediata. Como é que vocês produzem a necessidade? Como é que vocês fazem com que a empresa se sinta com a necessidade de ter a formação? Como é que fazem, como criam a necessidade nas empresas? Em primeiro lugar, sempre que eu vou apresentar uma proposta a uma empresa, eu tenho que fazer um estudo daquela empresa. E por que eu estou a ir àquela empresa para fazer uma apresentação sobre a área comportamental, sobre seja lá qual for a área. Porque eu não posso chegar numa empresa e dizer, olha, eu sou a Tânia Americano, venho da parte da empresa X ou represento a empresa X, os meus serviços são estes. Ok, mas que benefício é que isso vai me dar, não é? Então, há que haver um certo cuidado da nossa parte em fazer este trabalho. Eu tenho que perceber o que é que vocês precisam. Eu tenho que conversar convosco, eu tenho que fazer uma chamada de cliente mistério, salvo seja, eu tenho que ir ao sítio, eu tenho que perceber a natureza e de que forma é que eu posso agregar valor. Porque, é assim, se não for para agregar valor, obviamente as empresas não me vão contratar, né? não terei clientes. Agora, parte de mim perceber onde é que está o gap. Tem que fazer due diligência até identificar, digamos, a necessidade de formação nas empresas e convencer os donos da empresa que vocês precisam de mim para vos dar este tipo de formação, para melhorar este e aquilo. Como é que esse mecanismo é feito? Eu primeiro faço um pequeno trabalho de caso, o meu due diligence. A posteriori, eu procuro saber quem são as pessoas das áreas indicadas para que eu possa fazer uma apresentação a estas pessoas. Okay. E em função da nossa conversa, eu vou apresentar aquilo que eu percebi, quais eram as necessidades desta empresa. Mas, por outro lado, também, nós já temos hoje um departamento de recursos humanos, temos os vários outros departamentos que sentem esta necessidade da área da formação. Sim. Então, muitas das vezes também não somos nós, os formadores ou as empresas de formação, que vamos em busca, mas também temos empresas que vão ao nosso encontro para que a gente possa ir fazer o trabalho interno e para que a gente perceba qual é a necessidade que aquela empresa tem. Mas, na maior parte das vezes, as empresas já têm alguma consciência e sabem aquilo que precisam dentro das suas próprias organizações. Nunca teve um caso em que, depois de fazer o due diligence, avaliar todos os pressupostos de funcionamento da empresa, e percebe que, afinal de contas, quem precisa mesmo de formação são os próprios diretores, não são os trabalhadores no geral? Olha, isto acontece sempre. É top-down, não é? É top-down. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de eu ser um diretor não significa que eu não preciso de uma formação. O facto de eu estar num grau superior hierárquico não significa que eu não preciso de ter as componentes que os meus inferiores ou os meus colaboradores têm. O nível de formação que vocês dão junta-os. Sim. E muitas vezes temos aqui algumas situações um bocado constrangedoras, porque assim, toda a gente precisa de uma formação comportamental. Eu não acho que seja só as pessoas que estão aqui em baixo. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito sempre, em qualquer instituição, a partir do top até cá em baixo. Comportamento organizacional e comportamento e formação comportamental é a mesma coisa. Quando dizem que
Por exemplo, Formação organizacional tem a ver muito com aquilo que eu, voltando um bocado atrás, dizia-lhe, que tem a ver com os valores das nossas organizações, com a visão e com a missão. Por quê? Porque esta formação aqui que eu vou dar, a nível comportamental, vai pegar em quê? Naquilo que são os valores. O que são valores? Os valores são os comportamentos que nós temos no nosso dia a dia. Sim. O que são comportamentos? Comportamentos são as ações que nós temos para com. Então, a partir do momento que eu pego nestes valores, nós vamos desmistificando estes valores, ok? Nós temos o valor simpatia. Como é que eu me vou comportar como uma pessoa simpática? Que ações é que uma pessoa simpática vai ter? Então, nós passamos a partir daqui a transmitir, a dar a estas pessoas de forma que elas se comportem de acordo com o valor da organização. Tânia, às vezes há pessoas que dizem, que defendem até a tese de que no setor público as pessoas têm um comportamento diferente das empresas privadas porque ganham mal ou por causa do salário. Qual é a razão que faz com que o funcionário público, por exemplo, seja menos proativo que de uma empresa privada? Eu acho que aqui existem vários fatores. Não querendo ferir suscetibilidades, acho que aqui existem vários fatores. Um dos fatores, eu acredito que as empresas públicas não apostam nesta área da formação. A formação é necessária. A formação é contínua. Eu não posso ir para uma empresa dar uma formação hoje e depois deixar. Ou seja, é um trabalho que é feito a médio e longo prazo. A formação é algo contínuo. E muitas das vezes nós no setor público não temos esta formação. Não temos aquele cuidado de nós que estamos neste setor público dizer, ok, na linha de frente, no atendimento ao cliente, o que é necessário? Nós não vamos chamar uma empresa para dar formação a estas pessoas que estão nesta linha da frente do setor público. Então daí que nós, outros que chegamos no setor público, olhamos e vemos logo esta diferença, porque de facto existe. Sim, mas eu volto a sublinhar aqui. Tens um funcionário público, não tem metas, por exemplo, ele está ali, mas não tem metas, o trabalho que ele faz, por exemplo, ou o salário que recebe no final do mês, não depende necessariamente da quantidade e qualidade de trabalho que ele fez. Como se pode motivar essa pessoa? A motivação, para já, eu acho que vem da própria pessoa e depois daquilo que nós temos dentro do nosso ambiente de trabalho. Se eu tenho um líder, eu não gosto de chamar de chefes, eu prefiro optar pelos líderes. Se eu tenho um líder ou se eu tenho um superior hierárquico que não me dá metas, que não dá-me desafios, que não puxa por mim, ou seja, qual é a minha função? Eu vou acordar, vou me vestir e vou para a linha de frente e estou ali. Então, o que é que eu tenho para atingir? Eu não tenho nada. Então, há uma necessidade de ser feito um trabalho dentro da própria casa, neste setor público, onde nós começamos por uma certa estrutura. Nós temos que ter metas, nós temos que ter objetivos, nós temos que cumprir com aquilo que é expectável que a gente cumpra, não é? E quando nós não temos estas metas, obviamente, ou cabe muito da própria pessoa e que realmente quer desenvolver e quer crescer, ou então aquilo cria-se um hábito, não é? O que é o hábito? O hábito é eu acordar, eu acordo, lavo a cara, lavo os dentes, tomo banho, então cria-se um hábito e tal e qual os hábitos que nós temos no nosso dia a dia, nós também temos no nosso trabalho. Então, eu acho que isto aqui cabe muito ao departamento, a certos departamentos das certas instituições de puxar estes funcionários, de motivar estes funcionários. Sim, motivar os funcionários. Mas antes de falarmos da motivação dos funcionários e do desenho e desenvolvimento das metas nas empresas, se não te importares, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Okay,
a nossa convidada de hoje, formadora em comportamento organizacional. Tânia, e voltando ao funcionário público, como é possível, digamos, sem ser por resultados do próprio trabalho, garantir a motivação de um funcionário público? Talvez esteja a repetir a pergunta, de um funcionário público, o qual é remunerado de forma hipotética, do ponto de vista dele, e o salário que ele recebe não depende imediatamente da quantidade e qualidade de trabalho que ele faz. Quando se fala de... Eu acho que a partir do momento que eu tenho alguém que esteja acima de mim, esta pessoa tem que me motivar. Às vezes a motivação não requer necessariamente um valor. A motivação basta que haja um cumprimento e basta que me deem os parabéns. Tânia, boa, estás bem, excelente trabalho. Alguém que puxe por mim, não é? Talvez assim, talvez não. Eu acredito que as pessoas se motivem também desta forma. Mas nós hoje em dia vivemos numa era de que nós queremos ser remunerados. Então eu acho que há um trabalho a ser feito por detrás para que estas pessoas sejam Devidamente remuneradas. Exatamente. O que é que mais motiva? É um chefe ou um líder? Sem sombra de dúvida, é o líder. Eu não gosto muito de falar de chefes. Eu pessoalmente não gosto muito de falar de chefes. Eu gosto de falar de líderes. Porquê? Porque o líder é aquele que me dá a mão. O líder não é aquele que me está a mandar. O líder é aquele que me ensina a fazer. O líder é aquele que pega na sua equipa e faz o trabalho em conjunto. O líder não tem nenhum problema em sentar-se com o colaborador e explicar e ensiná-lo a fazer. Já a chefia, eu acho que nós usamos a chefia, mas eu pessoalmente prefiro falar em líderes. Chefia é nominal, é aquilo que está decidido, é aquilo que alguém nomeou. Liderança é aquilo que aparece naturalmente. Aliás, já teve situações em que encontrou numa empresa, a mesma empresa, há um chefe e há um líder na mesma empresa. Quer dizer, além do chefe que existe nominalmente, mas já quem na prática lidera aquela equipa. Sim. E como é que achas que... Como é que lidam-se com este tipo de ambientes onde chegam a encontrar que não, o chefe é aquele, mas para o nosso trabalho correr bem, é melhor mesmo lidarmos com este. Como é que fazem sem criar conflito entre o líder e o chefe? O líder natural, não nomeado, com o chefe nomeado. A partir do momento que eu entro em qualquer organização, há aqui muito respeito por qualquer um dos indivíduos que esteja nesta organização. Normalmente, o chefe até sabe quem é um líder. O chefe até sabe quem é este líder. E muitas vezes, em conversação, ele nomeia aquela pessoa, porque está ocupado, como uma pessoa para nos encaminhar, para estar mais tempo connosco, porque é uma pessoa que conhece bem a casa ou conhece bem os processos. Não que os outros não saibam, mas os chefes têm essa noção. Os chefes têm essa noção de que, de facto, há um líder nato. E não só. Às vezes, muitas das vezes, o que acontece mesmo em sala, quando nós estamos a dar formação, é que nós vemos as pessoas desabrocharem. Nós vemos as pessoas desabrocharem. Porquê? Porque aquela competência ou aquela habilidade estava talvez ali adormecida. Exato. E não tinha ninguém para mexer, para sacudir connosco e para tirar aquela habilidade ou esta competência cá para fora. Então, há muitas pessoas também que nós, em sala, descobrimos que, ok, esta pessoa aqui, de facto, é um líder, porque depois esta pessoa começa a ter atitudes. Esta pessoa aqui começa a movimentar o grupo. Esta pessoa aqui tem alguns skills que pode movimentar aquele grupo e o grupo cede, e o grupo cumpre com aquilo que a pessoa está a dizer. E então aí nós ficamos, ok, vamos olhar, nós já distribuímos, imagino, o exercício, as tarefas, agora nós vamos ficar aqui a olhar, a ver qual é o desenvolvimento. Claramente que nós estamos lá também para dar a ajuda e para desenvolver com os formandos este tipo de dinâmica. Uma empresa contrata, faz uma formação. Qual é o processo seguinte? O que acontece a seguir? Quais são os procedimentos?
Ok. Numa primeira fase, nós percebemos quem é a empresa, o que a empresa é, ao desenvolvimento de conteúdos, vamos para a sala de formação, damos a formação e depois é o que eu digo, a formação não pode morrer. A formação é contínua. Quando eu digo que a formação é contínua, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos o on the job. O on the job é a implementação de tudo aquilo que foi feito em sala, no nosso dia a dia de trabalho, não é? Nós vamos implementar. Temos um refresh de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses em função daquilo que a empresa se propuser ou aquilo que eles quiserem, até chegarmos a um nível que nós dizemos assim, ok, nós tivemos este projeto durante 6, 8, 1 ano, a partir de agora não precisamos de ser nós. Porquê? Porque a nossa equipa já desenvolveu estas competências, não é? Já está no nível onde nós queríamos que tivesse. O que é que vai acontecer agora? As pessoas que vão entrando, vai-se passando este conhecimento a partir do legado, a partir das próprias pessoas que passaram por esta formação. Obviamente que mais tarde podemos ir fazer outro tipo de formação, que não tem a ver com esta área aqui do comportamental, mas poderá haver outro tipo de formação que seja requerido, mas o acompanhamento é muito importante. Como é que se faz a avaliação? Depois de uma formação, passar um tempo, como é que se pode vir fazer a avaliação para digamos, aferir a necessidade de implementar um outro modelo de formação, um outro modo de formação? Como é que se faz o testing? Ok. Há várias formas de nós fazermos aqui. Nós temos alguns dados que usamos como medidores, ok? E aquilo temos os gráficos e nós conseguimos perceber. Existem instrumentos científicos próprios que usam para... Sim. Hoje em dia, cada vez mais, mas muitas das vezes, o que é que acontece? Eu posso fazer o cliente mistério, não é? Ou nós temos uma equipa, eu formo a equipa e fazemos um cliente mistério. A partir do cliente mistério, nós podemos medir o grau de sucesso daquela formação, se aquela formação teve ou não. Por quê? Porque este cliente mistério tem perguntas-chaves. Os nossos comportamentos são chaves. Bom dia, como está? O meu nome é Tânia Americano, como é que se chama? Jaime Langa. Senhor Jaime, em que é que posso ajudar? Em que é que posso ser útil? Ou seja, há um processo aqui que nós deixamos lá e que aquilo deve haver esta continuidade. E a partir daí, quando nós metemos aqui o nosso cliente mistério, ele está lá como se fosse um cliente qualquer e vai percebendo se aquilo de facto está sendo feito ou não. E depois ele dá-nos o feedback. Depois eu faço o meu relatório e vou de novo à empresa e digo, olha, tivemos estas situações, isto não tem a ser cumprido, temos que voltar a rever aqui ou ali e assim por diante. Lidar com pessoas sempre tem histórias interessantes. Gostaria de se recordar de um caso que gostaria de partilhar conosco que foi interessante para si na formação, digamos, do mindset de um grupo de trabalho. Olha, eu tenho várias histórias para contar. Dentro da sala de formação, como nós dizemos sempre, para nos rirmos aqui um bocadinho, existe sempre alguém que nós muitas vezes chamamos de Chico Esperto. Então há sempre uma pessoa que quer destabilizar, alguma pessoa que sabe mais que o outro. Mas é o que eu digo, nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para trocar o conhecimento. Então, às vezes, quando as pessoas não conseguem perceber muito bem o que é transmitido, eu tive uma situação há uns anos atrás, acho que foi das coisas que mais me marcou. Exato. Em sala, que uma pessoa, um superior hierárquico, chegou e estávamos todos em formação, e a pessoa simplesmente decidiu abrir o computador, em plena formação. E eu pensei, Tânia, 1, 2, 3, respira, isto aqui não é nada contigo. Pensei, deve estar ali a fazer qualquer coisa, ou deve estar a passar. Mas as situações é que há pessoas que de facto isolam-se completamente e ficam no canto delas, porque eu já aprendi, e nós muitas vezes temos que interferir. E acho que foi das situações mais difíceis para mim. Era eu chegar ao pé daquela pessoa e dizer, olha, estamos perante uma sala de formação.
Aqui todos são iguais. Aqui não há o mais, não há o menos. Aqui estamos todos na sala de formação. Então vamos trocar estas experiências. E para mim foi uma situação um bocado complicada gerir. Depois consegui dar a volta, a pessoa lá conseguiu perceber, fechou o computador e voltou à sala. Já tive casos também de eu ver pessoas tão tímidas e que de repente, dentro da sala de formação, elas desabrocharam completamente. Pegaram naquilo e uau! E nós ficámos a pensar... Afinal existe esta pessoa. Existe. E depois das melhores experiências é que fica sempre um elo de ligação. Eu dou formação a muita gente e muitas vezes, às vezes, não me consigo lembrar de todas as pessoas. E então é muito engraçado depois quando eu passo formadora, então eu acho que isso é muito gratificante. Mas do melhor que existe é, sempre que eu entro numa sala de formação, eu saio cada vez mais rica. Eu saio muito rica a nível do conhecimento. Eu aprendo muito com as pessoas, porque as pessoas são todas diferentes. Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem a sua forma de ser, de estar e de pensar. E eu não me lembro de ter estado numa formação sem ter colhido algo. E muitas das vezes é algo que eu até uso para o meu dia-a-dia. É algo que eu vou implementar mesmo na minha própria formação. Porque eu acho que é um aprendizado. E nós temos de estar abertos ao aprendizado. Tânia, o dinheiro motiva? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acha que pode mobilizar uma equipe a trabalhar de forma muito mais motivada, só apenas por saber que tem um bom salário? Sim, eu acho que isto aqui é muito relativo. O dinheiro motiva, sim, motiva. Quem não gosta de dinheiro? Todos nós gostamos. O dinheiro supre muitas das nossas necessidades, não é? Agora, eu acho que isto aqui é muito relativo. Há pessoas que são mais inclinadas, de facto, para esta motivação monetária, material. Há umas que é nato delas, que gostam, e nós vemos imensos colaboradores, imensos profissionais a irem para casa às tantas da madrugada e a acordarem cedo, a sacrificarem-se por alguma razão. Muitas vezes até não é pelo dinheiro, é pela responsabilidade, é por aquilo que eles gostam de fazer. Mas eu acredito também que estas pessoas um dia serão reconhecidas, porque o nosso desempenho é visto sempre. Seja da esquerda, da direita, de cima, de baixo, alguém vai reconhecer. E com o tempo teremos sim esta remuneração. Agora, que o dinheiro motiva, eu acho que sim, seria um bocado de hipótese. Sempre que o trabalhador se dedica muito ao seu trabalho, sem ter que ser por ordem de algum chefe, um dia esse seu desempenho será reconhecido. Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu já tive várias experiências, conheço várias pessoas que são profissionais excelentes, que muitas vezes sentiam-se oprimidos. E eu acho que isto acontece com qualquer um de nós. Sim. Comigo já aconteceu também. De ninguém estar a ver o meu trabalho. E eu, quando digo trabalho, muitas das vezes as pessoas remetem porque eu chego a horas, porque eu saí a horas, porque eu não eu é ganho isso. Mesmo que aquele não que é acaba de isso. chegar, que faz menos que eu. Eu não sei Isso se não desmotiva? desmotiva. Eu não sei se o Jaime conhece a metáfora do ananás. Não. Ok. A metáfora do ananás é a seguinte. Numa empresa, às 16 horas, o chefe, o diretor, chama um dos funcionários. Isto porquê? Porque ele estava sempre a reclamar, porque eu sou um bom trabalhador, eu chego cedo, eu saio não sei o quê, eu faço isto, eu limpo, eu arrumo. E este chefe chama este funcionário e diz, olha, Tânia, faz-me um favor, vai à mercearia, não é? Ali o supermercado, e compra-me lá ananás. Hoje às 17 nós vamos ter um cocktail. A Tânia sai e vai à mercearia. Quando a Tânia chega lá, não apanha ananás. Então a Tânia volta. Diz, chefe, eu fui à mercearia, mas não tinha ananás. Então a Tânia, o chefe diz assim, ok, Tânia, aguarda um minuto. Chama o Jaime. Jaime, podes ir ali à mercearia, eu quero fazer um cocktail. Às 17 horas. A mesma mercearia? A mesma mercearia. O Jaime vai, não apanha o ananás, mas vê laranja, vê banana,
e vê algumas outras frutas que de facto pudessem ser feitas o cocktail. O Jaime volta e diz à chefe, olha chefe, e a Tânia está sentada, eu fui ali à mercearia, não tem ananás, mas o quilo de laranja é X. 1 quilo de laranja saem 2 ou 3 ou 4 sumos. A banana é X. Dá a solução. E o chefe diz, obrigada, Jaime. E pergunta a Tânia, já percebeste porque que o Jaime ganha mais que tu? O Jaime entrando há tão pouco tempo. Sim. Acho que, para resumir um bocado, ou seja... Temos que ser mais criativos. Temos que ser mais... Temos que ter mais atitude. Temos que ter mais atitude. Temos que ir em busca de soluções. Porque o trabalho está aqui. Eu não me vou limitar, ok, eu vou fazer a pesquisa, não encontro, eu vou levantar, vou falar com o meu colega. Algum de vocês já fez isto? Quem é que me pode ajudar? E eu acredito, então é quando eu digo, acredito sim, que há pessoas que começam em baixo e que ficam muitos anos naquilo e que de alguma forma alguém vai reconhecer aquele trabalho. Alguém vai reconhecer esse trabalho. Temos que ter mais atitude, temos que ser mais criativos no trabalho. Ir em busca da solução. Em busca da solução. Esta é a recomendação que a nossa formadora hoje nos trouxe. Tânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conversar consigo sobre esta área. Esta área é muito volátil. Temos muito que podemos falar sobre o homem, porque o homem é mesmo complexo. O homem é mais complexo que a própria empresa. E se fosse para ir criar regras de como é que as coisas devem funcionar na empresa, acho que seria fácil chegar lá no quadro dizer aqui, chegar a hora X, fazer isto, fazer aquilo e sair e ir embora. Mas ir moldar o comportamento de um homem deve ser uma coisa muito difícil. Então nós temos muito respeito pela vossa profissão, que deve ser uma profissão muito, muito interessante. Mas o tempo não temos para tudo que nós podíamos fazer na nossa conversa, mas agradecemos muito por teres aceito vir conversar connosco. Obrigada. Obrigado para si também e voltamos para si na próxima quarta-feira, à mesma hora. Boa noite.